prazer estar aqui hoje e eu quero dar uma boa noite a todos. Olha, se o pastor tivesse dito a graça e a paz do Senhor Jesus, os irmãos tinham dito, ficava mais fácil, né? O pastor foi ser diferente hoje. Queridos, é sempre um prazer estar aqui aos domingos e principalmente quando nós temos motivos de gratidão, motivos de louvar a Deus. Eu tenho me alegrado na presença de Deus, em saber que a obra de Deus tem continuado. É importante que eu diga isso para os irmãos. Eu sei que com tantas coisas, hoje veio isso ao meu coração para eu compartilhar com os irmãos. Com tanto decreto, pandemia, tanta história, às vezes a gente vê e tem muita gente em casa, é verdade. Quero dar até um alô para a Nandinha, está me ouvindo mais uma vez, né? Mas eu quero que você perceba que às vezes quem não vem à igreja presencialmente, não percebe que as coisas estão andando, que o reino de Deus não para, que a obra de Deus precisa continuar, que há pessoas que precisam, e precisam do conselho, precisam da palavra, precisam da oração, precisam que você venha servir a Deus, precisa que você perceba que as coisas precisam continuar. Então eu quero que você busque em Deus a vontade plena para Ele, inclusive na pandemia. Ontem ouvimos uma palavra da pastora e ela dizia para os jovens como ser plena, como ser pleno. E a gente tem visto que algumas pessoas em momentos de dificuldade, às vezes têm também dificuldade de se sentir assim, plenos, se sentirem, sabe, tranquilos em saber que a vontade de Deus também é tribulação, que a vontade de Deus também na nossa vida é escassez. Paulo passou por fome, nudez, mas disse, olha, essas coisas não vão me separar do amor de Cristo. E é muito salutar, é saudável, é importante que nós percebamos isso, a mão de Deus cuidando da sua igreja, em cada momento, inclusive nesse momento que a gente tem vivido. É verdade, temos tido dores, temos tido perdas, pessoas que são muito caras para nós. E em meio a tudo isso a gente se compadece, a gente chora, tem dia que a gente está ruim. Essa semana eu fui atacado na minha saúde. Segunda-feira eu tive a vertigem postural benigna, um nome bem comprido para dizer algo parecido com labirintite. Foi bem difícil para mim, nunca tinha sentido nada parecido. Há quem diga que foi reflexo ainda dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, onde eu assumi a igreja e que o estresse todo envolvido nisso me empenou na coluna, né? Os irmãos viram que eu estava muito assim, por um tempo, e que deu a vertigem postural. Não sei, mas, enfim, eu quero que os irmãos compreendam que todo mundo tem passado luta. Todo mundo tem vivido, alguns mais lutas difíceis, mas outras que a gente consegue respirar mais, pedir ajuda a Deus. Hoje eu quero falar sobre isso. E eu coloquei vida no vale, porque acabamos de falar 5 domingos seguidos sobre o Sermão do Monte. E nós percorremos o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E é muito bom estar no topo do monte com Jesus. É muito importante a gente perceber o ensino de Jesus quando a gente está junto do Mestre.
e em cima do monte, ouvindo o cântico dos passarinhos, olhando para os lírios do campo, percebendo cada aplicação da palavra dele para nós, e aquilo entra na nossa alma, entra na nossa vida e faz diferença. Mas uma hora a gente desce do monte. Uma hora a gente desce da montanha e vai encontrar um vale. E há quem diga que a vida da gente é subir montanha e ter tempo com Deus, com o sobrenatural até de Deus, depois descer para um vale, viver uma luta, viver um tempo de tribulação, de dificuldade, e depois Deus nos leva para os lugares altos de novo, e a vida cristã vai ter essa coisa de subidas e descidas, não porque nós somos inconstantes, não é sobre isso que estou falando, mas é sobre a dinâmica da vida. E a gente vai poder apreciar mais os momentos de alegria quando a gente também passar por luta, e passar por decepções e fracassos, e momentos difíceis. Hoje eu quero trazer um texto, e esse texto mexe muito comigo, porque é o momento onde Jesus desce do monte. É o momento onde passou a transfiguração, e há um monte chamado Monte da Transfiguração. Os estudiosos ficam indecisos entre 2 ou 3 montes, qual seria. Até o Monte Hermon é colocado como um dos possíveis. Mas é fato que acontece um episódio. Em cima do monte, há o sobrenatural de Deus. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. E os 3 presenciam no Monte da Transfiguração. Ainda não é o texto que eu vou ler com os irmãos, porque eu vou falar sobre o vale, embaixo. Mas no monte, Jesus, ele se transfigura. A gente não entende muito bem o que é isso, porque nós não vimos o que esses 3 discípulos viram. Mas a gente sabe de algo. Jesus conversava com Elias e Moisés. Jesus estava ali, e uma nuvem aparece, enquanto eles estão conversando. E se você olha os sinóticos, eles estão conversando e falando sobre o êxodo, a volta de Jesus. Olha que coisa. Acho que é o texto de Lucas que fala isso, que os 3 sinóticos falam. Mas interessante é que vem uma nuvem e cobre a todos. E uma voz se pronuncia, uma voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado, que tenho prazer. Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Diferente do batismo, acrescenta-se essa palavra no final: ouça ele, ouça Jesus. Porque ali estava Moisés, representando patriarcas, a lei. Ali estava Elias, representando os profetas, a palavra de Deus que é pronunciada. E no meio Jesus, entre eles conversando, e a voz do alto do Pai diz: ouçam Jesus, porque Jesus é maior do que a lei e maior do que os profetas. E depois desse momento, eles descem. E quando descem, encontram esse texto que nós vamos ler agora. Se você pode acompanhar, acompanha comigo na tela. Marcos capítulo 9, de 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Então perceba, olhe para mim ainda.
Jesus, quando desce com Pedro, Tiago e João, descem do monte. Eles vão encontrar com essa cena. Os discípulos, os outros, e com eles uma grande multidão, essa descrição, com alguns escribas discutindo com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes. E vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem. E não puderam. E ele respondendo lhes disse, Jesus, viu? Jesus respondendo diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vou suportar vocês ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir comigo isso? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tendo saído dali, passavam pela Galileia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque o ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Ele, porém, não compreendia isso e tinham medo de perguntar. Eles, põe a mão no seu coração, fecha teu olho mais uma vez e pede ao Senhor que fale contigo nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Deus, aplicações individuais aqui, Deus. Que o Senhor possa nos ministrar aquilo que está no teu coração para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero mostrar que ao descer do monte, nós precisamos estar preparados para enfrentar os problemas reais e as situações mais adversas da vida. Nesse caso, a incredulidade. Quero falar para vocês sobre esse vale. Há muitos vales na vida, mas o vale da incredulidade é um vale que vem e volta na vida do cristão. Eu me lembro dos cursilhos que fizemos tantos e vamos fazer, se Deus permitir, queira essa fase passar agora. E no cursilho há um rolho, há um momento onde se fala sobre a segunda-feira.
Porque nós passamos desde a quinta-feira até o domingo. Quem não conhece o concílio é esse contexto. Nós passamos quatro dias estudando sobre a palavra, estudando os principais assuntos do Evangelho. E é um tempo de irmandade, é um tempo muito bom com as pessoas que ali estão. E quando chega no domingo, a gente volta para casa, a gente tem que enfrentar a segunda-feira. É como se nós estivéssemos descendo do monte. Passamos dias no monte e vamos descer para a realidade. E eu me lembrei disso nesse momento. Há muitas situações assim na Bíblia. Por isso que a palavra diz, olha, eleva os olhos para os montes. O nosso foco, mesmo na vida, precisa estar nos montes, Salmo 121. Porque a gente anda no vale da sombra da morte, Salmo 23. Uma situação semelhante foi Moisés, quando em Êxodo 32, ele está no Monte Sinai, ele desce, e o povo se corrompeu. E o povo está ali com um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, porque achou que Moisés demorou demais. Em outra situação, Moisés também desce do Sinai, Êxodo 34, com as tábuas da lei. E de uma forma tal, ele teve uma visitação de Deus. Ele teve um momento com Deus tão grandioso, que o seu rosto, a sua pele, brilhava. É a descrição em Êxodo 34, você pode ler. E é um momento que nem o povo, quando ele chega embaixo, aguenta ficar olhando, vendo aquela cena, que Moisés precisa colocar um véu sobre o rosto. Queridos, os momentos de monte fazem isso conosco, nos elevam, nos trazem brilho, luz, a nossa mente, a nossa vida. Mas há o momento do vale. Jesus fala sobre uma geração. E aí, sobre geração, nesses dias eu ouvi uma frase do Karl Mannheim. Ele diz que todos os membros de uma geração compartilham uma experiência de vida parecida. É isso que constitui aquela geração. E aí, se falando em Brasil, os estudiosos disso, né, antropólogos, sociólogos, traduzem em 4 gerações hoje que temos vivido. Isso também no mundo, mas no Brasil em específico, nós temos a geração dos tradicionais. Os nascidos entre até 1945. Pessoas que presenciaram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Alguns ainda estão em nosso meio. São poucos, é verdade. Mas ainda estão. É um pessoal que viu a popularização do pão de forma. E por isso se explica, por exemplo, a valorização do trabalho, o compromisso, o não desperdício, né? A busca pela estabilidade, a hierarquia, como um respeito. Valores que muitos de nós hoje nem compreendemos tão bem. Mas pessoas que vivenciaram isso. E esse contexto fez essa geração dos tradicionais. Depois, os estudiosos dizem que veio a geração Baby Boomers, que essa palavrinha boomers é um diabinho, um malvadinho. É aquele que foram nascidos entre 1946 e 1964. Tem gente aqui nessa geração? Tem um bocado, né? 1946 a 1964. Aí a taxa de natalidade aumentou e impactou a economia. É uma geração que começou a surgir com mais força o feminismo, a luta do voto, a luta de outras coisas, o combate inclusive à ditadura. E foi uma geração que iniciou muito liberal e tiveram encontros mundiais sobre vários assuntos, mas ao final até começou a ficar um pouco mais tradicional também. Depois veio a geração X, a geração nascida em 1965 a 1979. E essa geração, eu estou nela, né? E você talvez esteja também nela. É uma geração que já teve menos supervisão adulta. E eu me lembro que isso foi uma realidade para mim. O meu irmão mais velho reclama que o meu pai foi mais severo com ele.
Mas aí você pega a mãe, começa a trabalhar, lembra do feminismo da geração anterior, e outras conquistas mais, e foi uma geração que teve menos supervisão. Se fala que os adolescentes dessa geração foram mais rebeldes. Eu constato isso, eu fui um adolescente muito rebelde. Está aí minha esposa que lembra também disso. E influência de várias coisas. Nós vimos a epidemia da AIDS surgir, a do crack e outras coisas. Depois a geração Y, e uma geração que já vivenciou, nascida de 1980 a 95, já vivenciou a mudança do milênio. É tanto que é chamada também de millennials. E uma geração que os estudiosos dizem que é uma geração mais egoísta, geração mais egocêntrica, narcisista, viciada nos celulares, mais isoladas, impulsivas, sensíveis demais. E há críticas sobre essa geração, mas que entendeu também o trabalho em equipe. Por fim, a geração Z, que temos vivido hoje. Nascidos entre 96 até hoje, os centennials. E a geração tecnológica, uma geração que viu a internet surgir de uma maneira muito forte. Uma geração impaciente, eu chamo dessa geração de geração impaciente. Uma geração que tem coisa que eles entendem que a gente nem entende. São os memes da internet, são piadas de seriados de TV que a gente nem entende e não assistimos. A minha geração não assistiu. Por que eu estou falando disso? Gerações, marcas. As gerações são marcadas. E Jesus aqui, quando desce, ele fala de uma marca de uma geração. Ele diz, ó geração incrédula. Meu Deus, imagine isso. Imagine você fazer parte de uma geração que foi rotulada por Jesus como uma geração incrédula. Quando Jesus diz isso a discípulos, a religiosos, a pessoas comuns da multidão, a todo tipo de gente ali, Jesus diz, vocês são uma geração incrédula. Uma geração incrédula é uma geração que tem o coração duro, que tem um coração difícil de crer. O contexto, se você vai estudar um pouco da história daquele momento, é que havia uma dominação do Império Romano. E as pessoas estavam já desacreditadas da nação. O que restava era a religião, os judaísmos, os judaizantes, as pessoas que desenvolviam a religião como a última esperança para uma nação sofrida e que já não acreditavam mais em nada. Por isso esperavam, a única chama de esperança era esperar um Messias. É esperar alguém que os trouxesse libertação. Chega o Messias. Chega Jesus, mas com uma proposta totalmente outra. Jesus não fala do Império Romano. Jesus até diz, dê a César o que é de César. Jesus não quer confronto contra pessoas. Quer confronto contra o pecado. Quer confronto contra uma concepção errônea, uma vida que ficou lá atrás, no mito, na religião, nessa história de viver um rito. E as pessoas que tinham apego foram frustradas. Por isso que os escribas e fariseus bateram de frente com Jesus. Mas uma geração que não creu no Filho de Deus, que não creu que Jesus era o Messias. Claro que dali surgiram os que creram. Mas de um modo geral, muitas pessoas não creram. Quantos se converteram de fato? E quantos existiam na época? E Jesus chama essa geração de incrédula. É bem verdade também que há marcas de geração, talvez de cada uma delas, que está em mim
e em você. Se você fosse se rotular nessa hora, qual seria a marca da sua geração? O que seria que você diria sobre você? Porque há os descrentes também em nosso meio. Mas eu não quero falar apenas de uma geração, porque Jesus teve essa aplicação para aquelas pessoas, mas eu quero falar algo mais. Eu quero procurar em mim e em você a incredulidade no meio da fé. Como assim, pastor? E se você perceber, às vezes a gente falha muito nisso. Às vezes a gente pensa que está tudo muito perfeito, porque a gente já creu. Charles Spurgeon disse: há pecado na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Charles Spurgeon tinha razão. Porque esse texto nos ensina isso. Esse texto nos mostra algo que precisamos perceber hoje. Não somos tão bons quanto percebemos. Não temos tanta fé quanto achamos. E talvez hoje o Espírito Santo lhe mostre mais isso. Jesus descia do monte, chega embaixo, no vale, e se depara com um vale de incrédulos. Se depara com uma multidão cheia de dureza no coração. Quero dizer 3 coisas hoje. Como tratar então a falta de fé no vale? Como tratar eu e você? Porque às vezes a nossa vida vira esse vale de incredulidade. Às vezes é um problema que vem para nós e nos faz nos perguntar a Deus: Senhor, o Senhor existe mesmo? Como é que o Senhor me deixa sofrer assim? Às vezes é uma luta tão grande que você cansa e lhe falta fé para continuar. Às vezes é o sofrimento no nível tão alto que você fica com a visão embaçada e você não enxerga mais Deus na sua vida. É assim que você está hoje? É assim que você hoje está? Sabe, primeira coisa que eu quero dizer, para a gente tratar nosso coração, tratar a nossa vida quando está no vale da incredulidade. Talvez seja esse vale que você está percorrendo hoje, sem nem perceber, e hoje vai perceber. Primeira coisa, confesse sua fé e a dependência de Deus. Você pode dizer comigo? Está na tela. 1, 2, 3. Confesse sua fé e a dependência de Deus. Sabe, a solução está vindo do monte. A solução dos problemas do vale vem do monte. É Jesus que desce do monte para nos salvar no vale. Você está no vale? Olhe para o monte. Olhe para lá, porque é lá, levando os olhos para o monte, que você vai ver o socorro do Senhor. Confesse a sua fé e fique nessa dependência de Deus. A experiência do monte tinha sido tremenda. E ali, muitas vezes, quando a gente chega no vale, eu imagino Pedro, Tiago e João, depois de ter uma experiência tão profunda, chegar ali e ver o povo incrédulo. Talvez se eles pudessem gritar, dizendo: meu Deus, isso aí não é nada para Deus. Percebam, eu acabei de ver o Senhor falando com Moisés e com Elias. Deus Pai, eu ouvi a voz de Deus Pai. Está aí quem queria saber um texto sobre quando Deus Pai fala em voz audível. É esse. Quem o viu? Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio.
E ali, as pessoas não valem, focando no terreno, focando no problema, discutindo o que é mais importante, o que é que Deus faz, o que é que não faz. A gente tem essa tendência a olhar o problema. A gente tem a tendência a se acostumar com o problema. Temos a tendência de nos acostumar com o pecado, com o caos na nossa vida. E a gente vai morrendo aos poucos. No texto aparecem 3 inimigos da fé. Primeiro, o diabo, verso 17. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Jesus depois diz mudo e surdo. E você percebe, havia presença maligna. É no vale que a gente vê a presença também maligna. Será que está assim na sua vida? Será que você tem sido atacado por demônios, pelo diabo? Ele é um inimigo. Ele não vai te dar sossego. O segundo inimigo aparece no verso 18. É o fracasso. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Os discípulos fracassaram. É quando a nossa fé falha. É quando os nossos recursos religiosos falham. Ah, eu pedi para o pastor orar, mas não teve cura não. Teve não. Meu parente morreu. É quando vem a falha. É quando vem o fracasso na nossa pequenez de visualização do trilho da nossa vida espiritual. Nós não enxergamos o que Deus está fazendo por completo. Nós vemos o problema, focamos no caos, focamos no fracasso aparente. Deus tem misericórdia de nós. Os discípulos, imagina os discípulos. E se você voltar em Marcos capítulo 6, você vai ver, isso aqui já estamos no 9, você vai ver que Deus havia dado poder sobre os espíritos. Os discípulos saíram de 2 em 2 e fizeram a obra de Deus, orando, trazendo cura, trazendo libertação de vidas. Eles sabiam já o que era o poder de Deus. Sabiam o que era ser usados por Deus. Mas há um momento, há um dia, que aquilo não funciona. E aí a gente se frustra. Quantas vezes eu orei? Quantas vezes eu briguei com Deus? Porque eu orei e minha oração não foi ouvida. E você se sente fracassado. Você se sente, será que Deus me ouve mesmo? É a hora da fé que titubeia um pouco, que vacila um pouco. É o fracasso. Ele é inimigo da fé. E o terceiro inimigo é a incredulidade. Verso 19. E ele respondendo-lhes disse: geração incrédula. Geração. Você imagina que você está lá no meio da multidão e Jesus olha para você e diz assim: ô povinho sem fé. Diz teu nome em voz alta aí. 1, 2, 3. Sem fé. Jesus olhando para você. Jesus olhando para o pastor Neto, dizendo assim: pastorzinho sem fé. Você. Misericórdia, meus irmãos. Aí você diz assim: não, foi só para aquele pessoal de lá. Foi? Você nunca vacilou na fé? Você nunca teve dúvida no coração? Você nunca passou por esse vale? Eu já passei. Vez ou outra ele chega para mim: meu Deus, precisamos focar no monte. Precisamos focar em Jesus. Precisamos focar no Pai. Eu quero aplicar isso ainda. Como está o seu nível de dependência de Deus? Como está o seu nível de dependência?
É necessário vida, atitude, passos concretos que mostrem você dependendo de Deus, tendo fé que Deus vai agir, tendo fé que depende 100% de Deus. Ainda, quando uma falha no seu percurso acontecer, levanta a cabeça, olhe para o monte, quando você estiver no vale, olhe para o monte, é de lá que vem o teu socorro. Quando Abraão ouviu o chamado, Gênesis 12, vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar ainda. Ele sai sem saber para onde vai. Essa é a fé. É a fé que não precisa de muita informação, não. Simplesmente vai. Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar o filho, porque Deus pede, sacrifica teu filho. Não pergunta não, como, Senhor? É isso mesmo? Não. Simplesmente obedece. Porque tem plena convicção que Deus está no controle absoluto. Que Ele é Senhor. Que Ele sabe o que está fazendo. Gente, há coisas da nossa vida que são muito aparentes. Às vezes uma aparente derrota é aquilo que Deus está trazendo para restaurar a família. Para Deus refazer seus conceitos. Para Deus mudar o seu interior. Para Deus refazer a sua vida, a sua história. Você precisa entender isso. Confesse sua fé. E viva na dependência de Deus. A segunda coisa, clame por socorro. Mesmo com uma fé vacilante. Você pode dizer comigo, 1, 2, 3. Clame por socorro. Mesmo com fé vacilante. Pode ficar mais bonito, mais forte, com mais fé. Vamos lá. 1, 2, 3. Clame por socorro. Mesmo com fé vacilante. Tem teólogo aí que não vai gostar dessa fala. Fé vacilante. Oxê, como é uma fé que vacila? É só ler esse texto aqui, meu filho. Vá ler esse texto. Seja verdadeiro com o que você está lendo. E você vai ver o que é uma fé vacilante. É desse homem aqui. Há situações que nos cansaram tanto, que tiraram parte da nossa fé. Um cristão que não ora, não é um cristão a caminho da morte. Mas é alguém que já está morto. Agostinho falou isso. Aquele homem, ele disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. É o que eu chamei de fé vacilante. Dê o nome que você quiser. Sabe, os discípulos não resolveram o problema dele. Você imagine. É muito fácil hoje a gente criticar esse homem, né? Mas fica lá no vale. Teu filho, desde a infância, o diabo aparece, entra nele, o derruba, faz pinta e borda com ele, tenta matá-lo, na água, no fogo, é o que o texto diz. E aí você tem essa ferida na alma, é teu filho, várias vezes você viu isso, o diabo agindo, aí vem a esperança, eita, os discípulos de Jesus estão aí, na cidade vizinha, eles oraram, saíram curando, vai ser, ora e nada, resolve nada. Aí chegam os escribas e fariseus, diz aí, Jesus não é Messias não, meu filho. Messias vai vir libertando a gente das garras de Israel, do Império Romano. Esse aí não é Messias não. Começa a botar dúvida no coração. Então a gente critica esse homem, mas a gente não sabe a experiência dele como foi. Não é assim com a gente? Aí você pode dizer, isso não está acontecendo comigo. Vê se encaixa nos exemplos que eu vou dar aqui. Será que Jesus daria jeito no meu casamento? Será que você já pensou isso? Será que você já disse assim? Não, aí não. Tem jeito não. Tem jeito não. O negócio é se separar mesmo.
Olha esse traste que eu estou casado. Misericórdia, né? Aí tem gente que diz. Olha essa Jezabel que eu me casei. Pelo amor de Deus. Nem pastor resolveu. Pastor Kelly, coitado de Jesus. Pastor Kelly me aconselhou tanto. Mas meu casamento, pastor Neto, fracassou. Nem pastor Kelly resolveu. Vai ser pastor Neto vai resolver? Vai não tem mais jeito não. Eu não resolvi. É aquela hora que você não acredita mais. Sua vida profissional. Pastor, já tentei não sei quantos vestibulares. Já fiz cursinho, recursinho. O cursinho de aprender a fazer cursinho. Mas não teve jeito. Eu não passo em concurso, eu não faço nada. Não tem mais jeito não. Brasil? Será que o Brasil tem jeito? Tem não. Com tanta corrupção aí. Lula, a esquerda, veio aí. Quantos anos tentando ajeitar? Não ajeitou. Bolsonaro veio aí com toda para ajeitar o Brasil. Os irmãos ainda acreditam que ele vai ajeitar o Brasil? Aí a gente vai dizer assim, não tem jeito. A gente descrê. A gente descrê nas coisas do dia a dia, da nossa vida, da nossa história, do nosso país. Por quê? Porque é uma fé que vacila. Deus pode dar jeito em qualquer coisa, meus irmãos. Em qualquer coisa. E aqui com isso não estou fazendo apologia a que o Brasil vai ter jeito, mas teria, se o povo se convertesse. Teria, e por isso que eu e você precisamos pregar o Evangelho. Por isso que eu e você precisamos falar de Jesus. Porque a mudança começa em mim. A mudança começa em você, nas pessoas que chegam à nossa vida, à nossa história. Quando a gente vai fazendo a cristianização das pessoas. É uma fé. Onde você tem depositado fé? Se for nas coisas, se for no momento que você está vivendo, sua fé é vacilante e grande. Aquele homem entendeu uma coisa. Quando Jesus diz, se podes, Jesus faz uma pergunta. Você está pensando que se eu posso dar um jeito no Brasil? Se eu posso dar um jeito no seu casamento, se eu posso dar um jeito na sua vida profissional, ou o que quer que seja que você esteja pensando, tudo é possível ao que crê. Pai do menino diz, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu fico pensando que, eu já disse isso aqui quando falei de oração, para mim as melhores orações são as mais verdadeiras. Por mais que alguém possa criticar, e a gente critica esse homem, que ele diz, como é que ele diz eu creio, ajuda na minha incredulidade. Isso não é um paradoxo, isso não é uma contradição que ele está fazendo? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade? E é isso mesmo que está lá, viu? Eu fui buscar, é isso mesmo que está lá. E aí, certa vez eu ouvi num pastor, não me lembro o nome dele agora, eu aprendi algo. Ele disse que a nossa fé, porque todos os patriarcas falharam na fé. Todos. Se você for ler a história, em algum momento, Abraão, achou que Deus não ia preservá-lo, e por isso que ele fala uma meia verdade ali, dizendo que era irmão
de Sara, era meu irmão de fato. Mas, e aí você vai percorrendo a vida dos homens de Deus. Todos eles falharam em alguma coisa. Tiveram um momento de vacilo na fé. E aí é quando a gente olha para 1 Coríntios 13. Paulo disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Sabe por que é o maior deles? Porque o amor jamais acaba. O amor não falha. O amor de Deus não falha. E aí você vê uma fé, e há quem diga que a esperança é a irmã da fé. Quando a fé está vacilante, a esperança vem e entrega o ombro, puxa o braço para cima aqui e ajuda a fé a caminhar. Esse homem estava assim. Esse homem tinha uma fé que vacilava. E ele se agarrou com a esperança, mesmo que o texto não fale de esperança, mas era o que estava ali. É a fé que falhou e se agarrou com a esperança. Jesus estava na frente dele, era a última esperança dele. A fé vacilante, ela se torna mais forte quando ela se abraça com a esperança e ela se encontra com o amor de Deus. O maior deles é o amor. Aquele homem entendeu isso. Troque sua fé vacilante pela fé humilde. E diga como aquele homem: eu creio, Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Foi uma fé humilde. Ele não se arrogou, sabe, não trouxe para si o maior orgulho de ser um homem cheio de fé. John Bunyan, mestre puritano, disse algo tremendo. E aqui é quando a fé desemboca no clamor, na oração. O John Bunyan diz: há muitas coisas que um cristão deve fazer além de orar. Mas não há nada que um cristão deva fazer até que ele ore. E aquele homem, o que ele fez foi se agarrar na oração. A fé que conduz à oração e ao clamor pelo amor de Deus. Essa foi uma fé genuína, gente. Você precisa entender isso. Aquele homem teve uma fé que vacilou por um segundo, mas que desembocou em oração e um clamor esperançoso pelo amor de Deus. E é quando nós fazemos isso que nós vemos a mão de Deus sobre nossa vida. Não foi isso que Jesus disse? Em outras palavras, olha, vocês sendo maus, falamos sobre isso, Mateus 7, 2 semanas atrás. Vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o seu Pai Celeste, não dará coisas boas aos filhos? Me ajuda na minha fé, Senhor. Essa é uma das melhores orações que um cristão pode fazer. Essa é uma oração que mais Deus vai querer responder. Quando você disser com verdade a Deus: Senhor, eu estou fraco na fé. Me ajuda na minha fé vacilante. Me ajuda, Senhor. Meus joelhos estão trôpegos. Sim, Deus. É muita luta. Mas me fortalece, Senhor. É na fraqueza que o Senhor me fortalece. Por fim, descanse na palavra e poder de Deus. Você pode dizer comigo, 1, 2, 3? Descanse na palavra e poder de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus tem o melhor para você. Sempre. Sempre nós precisamos entender isso. A gente precisa se lembrar da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa se lembrar do poder de Deus.
O poder que Paulo diz que é o poder da ressurreição. E o final do texto fala sobre a ressurreição. O poder da ressurreição está disponível para nos elevar, para trazer vida onde está morto, para trazer uma repaginada na nossa história. Lembre-se da soberania de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. Jesus ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Por que Jesus lembrou isso aqui? Depois de toda essa história, Jesus falando sobre um povo incrédulo, um povo que estava com a fé vacilante, cura aquele pobre jovem, cura, faz um milagre, liberta aquele homem porque havia uma doença. É um dos casos da Bíblia, diferente dos outros, porque ali havia presença da doença e presença também de demônio. Nem todos os casos são assim, às vezes é só doença, às vezes é só demônio. E há muitas histórias que você pode conferir, mas nesse caso havia as duas coisas. E aí Jesus, depois de curar, depois de agir no vale, ele vem e lembra: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele está lembrando aos seus discípulos do poder da ressurreição, do poder de Deus que Ele é, de sua palavra que não mente. A maior fé estava para vir. Eles teriam o maior sinal de todos os tempos. O Filho do Homem morreria, seria pendurado numa cruz. Toda a obra do pecado seria cravada na cruz, inclusive a incredulidade. A ressurreição chegaria para mostrar, para revelar o poder de Deus. Olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz, os seus problemas estão lá. Foram cravados na cruz. Olhe para a cruz, as suas descrenças, as suas incredulidades, lance na cruz. Deixa a sua incredulidade morrer na cruz, crendo que Jesus tem o melhor para você. E Ele morreu para te dar vida. E Ele quer a vida melhor para você. Olhe para o túmulo vazio. Olhe para o poder da ressurreição. O que Deus pode fazer na tua vida, só Ele pode te mostrar. Mas é coisa grande. Deus tem coisa grande para você, meu irmão. Deus tem uma mudança grande. Creia na ressurreição do seu casamento. Creia nos caminhos que Ele tem para você. Creia que onde você passar, você vai ser bênção de Deus. Porque mesmo andando no vale, o Senhor está conosco. Olhe para a cruz, olhe para o monte. Ele está conosco e Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Creia no poder completo do Senhor. Tenha fé. Jamais deixe a incredulidade tomar conta de você. Nós precisamos redescobrir esse poder do clamor a Deus. Esse poder da oração. Eu quero encerrar com a frase do Oswald Chambers, que diz que a oração deve ser nossa primeira reação e não nosso último recurso. Eu vou repetir. A oração deve ser nossa primeira reação no vale e não no nosso último recurso. Charles Spurgeon disse: se Ele te amou quando você estava cheio de corrupção, não ouvirá a sua oração agora, que você é herdeiro no reino dos céus? Quando nós entendemos que temos um canal aberto com o Senhor, nós vamos aceitar que aquilo que a gente ora e Deus não responde é só pela soberania dEle. Porque Deus está já propenso a ouvir e fazer o que você pedir a Ele. Você é filho, você é filha, clame.
não deixe a incredulidade tomar conta de você. Pode vir, banda, pode subir. Não deixe que o vale da incredulidade entre no seu coração. Deixa ele fora. Ainda que você ande nesse vale da incredulidade, não é da sombra da morte não, esse aí é outro vale, mais para frente vocês vão ver. Mas o vale da incredulidade, o vale que ataca a nossa alma com a descrença, não deixe ela entrar. Creia no poder da oração, no poder de Jesus, da sua palavra, e assim não se esqueça da palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. É preciso que você foque que Deus tem um trabalhar de fé em cada um dos seus filhos. Mas que a oração vai nos ajudar a gente caminhar no vale da incredulidade. Fecha teu olho nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em tua presença estamos. Crendo, Deus, que temos vivido dias difíceis, é verdade, Senhor. Temos vivido dias onde tantas vezes já oramos que o Senhor passe essa pandemia, que o Senhor passe de nós esses problemas que temos vivido agora. E às vezes demoramos para perceber que o Senhor está nos ouvindo. Essa é uma oração que ainda vamos repetir, Senhor, até o Senhor fazer isso. Deus, nós cremos também que o Senhor tem um plano em tudo. Cremos que o Senhor tem sua vontade a ser cumprida. E nós confiamos na vontade do Senhor em nossa vida, em nossa história. Queremos nos consolar, sabendo que Tu tens o melhor para cada um de nós. Mas fortalece nossa fé, Senhor. Fortalece nosso tempo de oração. E nos ajuda a crer que o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Deus que restaura. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Te agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém.